Nossa aula de hoje são sobre os princípios da abstração e da autonomia. No primeiro encontro em sala de aula, eu já dei uma apresentada sobre esses princípios, dei uma explicação um pouco. Quem teve na aula já ouviu a gente dar uma explanação sobre isso, então hoje nós vamos reforçar um pouco e fazer um exercício mostrando essa questão de uma forma prática, sobre um caso conhecido. O princípio da abstração é aquilo que faz com que o título de crédito tenha essa característica de ter uma segurança jurídica na hora de circular. Por quê? Pelo princípio da abstração, significa que o título de crédito ele se depreende, ele se solta do negócio jurídico que lhe deu origem. Ou seja, eu posso ter um contrato de compra e venda de mercadoria, posso ter prestação de serviço, e em princípio, não importa, não importa o que aconteceu com esse contrato, se ele é válido, se ele foi lícito, se ele foi cumprido. Se eu tenho um título de crédito que ele foi emitido, ele passa a ter uma vida própria, ele passa a circular independente da causa que ele deu origem. Percebem? Então, assim, eu tenho lá como nós estávamos estudando, a letra de câmbio, como qualquer outro título de crédito, um cheque, que é um título que a gente pode comentar, mesmo sem ter tido aula ainda sobre ele, né? Porque a maioria de vocês o conhece, assim, fisicamente, o manejo. Quando eu tenho um título, eu não questiono mais, eu recebo esse título pelo endosso, que nós vimos em aula passada, né? Recebo por endosso. Então, esse título de crédito, como vocês podem perceber, ele não carrega nem a informação no bojo dele sobre qual foi a motivação que ele foi emitido, que ele entrou em circulação. Então, lá na frente, quando eu vou questionar a exigência dele, eu não posso arguir que ele veio de uma obrigação, por exemplo, que não é válida. Um exemplo claro que se dá, né? Então, tá, eu tenho um negócio, daqui a pouco uma venda de drogas, eu tenho, como nós vamos ver no exercício, um contrato de compra e venda de uma mercadoria que não foi entregue, gerou um título, esse título circulou. Aí lá na frente, quando vai ser exigido o título, eu vou pensar em princípio, né? Nós nos remetemos àquela questão do direito civil, do obrigacional, que se uma parte não cumpriu a obrigação dele, por que eu vou ter que cumprir a minha parte? Quer dizer, eu dei um título de crédito para adquirir um determinado produto. O produto não me foi entregue e eu não vou pagar o título? Não é assim que funciona. Se esse título for um título de crédito, nós estamos caindo na discussão do princípio da abstração. Então, eu não discuto no título de crédito a causa que deu origem. Agora, um parênteses dentro do parênteses, né? Isso nós estamos falando da lei. A norma, a doutrina diz: os títulos de crédito são absolutamente abstratos da causa que lhe deu origem. Ocorre que no Brasil, os nossos tribunais, eles relativizaram. Eles entendem que se o título de crédito não circulou, se ele está ainda entre as pessoas que emitente e beneficiário sem o endosso, eu ainda posso questionar a causa que deu origem, porque esse título ainda carrega a pessoalidade, ainda está entre as duas pessoas, o recebedor e o emitente. Agora, se ele endossou, se o título de crédito está com o terceiro e o terceiro vem a me exigir, eu não posso mais arguir exceções chamadas exceções pessoais. Então, eu tenho uma letra de câmbio do nosso estudo anterior, eu tenho um título que foi emitido entre duas pessoas e uma não cumpriu com a sua obrigação lá que deu origem, eu posso argumentar. Agora, se esse título circulou está na mão de um terceiro, eu não posso mais. Então, isso é pelo princípio da abstração. E autonomia? O princípio da autonomia é outra coisa. Autonomia significa que cada um dos obrigados, cada obrigação presente no título de crédito, ela é independente entre si. Esse é o princípio da autonomia, quer dizer, cada um que se obriga num título responde de uma forma autônoma. Cada uma das obrigações é autônoma. O exemplo mais clássico é aquele avalista de um título firmado por alguém que não era capaz de fazê-lo. Então você pega uma pessoa que era um incapaz, pode ser um menor de idade, que é um emitente de um título, se compromete a pagar um título, e esse título é avalizado por alguém que é maior, plenamente capaz. De novo, o raciocínio é aquele antigo, que é raciocínio diverso, antigo no estudo, que vocês estudam direito obrigacional mais cedo, né? Então, direito obrigacional civil diz que o acessório depende do principal.
Então, se a obrigação é nula, o acessório também é considerado nulo. Aqui não existe a obrigação principal e acessória, e esse é o princípio da autonomia. Cada obrigação é autônoma, então, se o obrigado principal de um título ele é considerado incapaz e a obrigação para ele é nula ou anulável, se for o caso, não decorre que essa obrigação assim seja pro avalista. A obrigação do avalista persiste, mesmo que o do avalizado não. Percebe? Então, por isso que lá no início, quando a gente começa a estudar, toda a parte de disciplina do direito empresarial, a gente situa, né? A gente tem que sempre pensar, estou tratando de um direito, de uma questão jurídica no âmbito do direito empresarial ou no âmbito do direito civil? Os títulos de crédito são analisados pela ótica do direito empresarial. Nós vamos ver as exceções do direito do consumidor, quando o título de crédito é usado em relações de consumo. Mas a ótica do direito empresarial, ela vai analisar o princípio da autonomia nas obrigações do título de crédito. E não mais, vocês não caiam assim na análise, né? Ao fazer análise sistemática, vocês não vão buscar na disciplina do direito civil. Vocês têm que ficar adeptos, né, assim, aprender no direito empresarial, certo? Então, assim, princípio da autonomia plenamente válido, eficaz para os títulos de crédito. Princípio da abstração, na norma, sem exceções. A norma, o direito, não prega exceções. A jurisprudência tem entendido que o princípio da abstração ele está relativizado quando o título de crédito não circulou, certo? Bom estudo a todos e até a próxima aula.